reverendíssimos diáconos Carlos Henrique, diácono Germano, irmãos e mães aqui presentes, que em boa parte já está desde mais cedo na festa da misericórdia. Nós já tivemos toda a condução desta tarde com a pregação do diácono Carlos Henrique, com a adoração aqui conduzida pelo diácono Germano, também toda a ministração de louvor com o Ministério Louva a Deus, e a quem todos esses a gente agradece por nos ajudar a viver essa tarde da misericórdia no dia de hoje. E agora a gente está coroando com essa missa desse domingo da misericórdia. Quero saudar com grande carinho a esses que nós vamos aí nos encontrar bastante vezes aí desses encontros, nessas oportunidades, e vamos crescer muito juntos, crescer no entendimento da fé, entendimento da palavra de Deus, entendimento dos sinais, dos símbolos. Hoje mesmo nós estamos aqui contemplando um dos símbolos desse período da Páscoa, que é o símbolo da misericórdia de Deus, que é representado de modo primordial por aquele quadro, que é o quadro da Divina Misericórdia, que nós temos ali exposto, que foi pintado por Santa Faustina, o primeiro quadro da visão que ela teve de Jesus. Então esses ícones, tais ícones como esse, nós vamos aprofundar bastante no nosso caminho catecumenal. Quero saudar também os nossos irmãos que nos acompanham na transmissão do nosso canal do YouTube, que não podendo estar aqui presentes hoje, mas se unem a todos nós nessa transmissão. Nós queremos também que essa misericórdia, os raios da misericórdia cheguem até os lares ou outros ambientes de onde vocês acompanham a transmissão desta Santa Missa. Queridos irmãos, eu quero hoje, antes de entrar na liturgia da palavra, eu desejo situar a nossa celebração de hoje. O que nós estamos celebrando? Nós estamos dentro daquilo que foi narrado no Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho narrou duas aparições de Jesus. Primeira, ele narra no próprio dia da ressurreição. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." E assim a gente ouve toda a narração, e Tomé não estava entre eles. Diz a palavra depois, em outro momento: 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles, e estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Reparem que, então, liturgicamente, nós estamos reproduzindo aquela segunda semana. Semana passada nós estávamos reunidos no domingo da Páscoa, que era o primeiro dia da semana. 8 dias depois, estamos aqui novamente reunidos no primeiro dia da semana. Isso aqui demonstra para a gente, primeiro, que era um dia preferido por Jesus. Reparem que o primeiro dia da semana, que é o domingo, era um dia muito bem quisto pelo Senhor. E quando a gente então vê isso, reparemos que foi o próprio Jesus que mudou o dia do Senhor, do sábado para o domingo. Esse 8º dia após a ressurreição, também que retrata a fé de Tomé depois de passar por uma incredulidade, expressa que nós estamos vivendo esses 8 dias ainda de um primeiro encontro com a notícia do ressuscitado. Ok. Passado aqui por esse elemento, vamos observar o que significa esse domingo da misericórdia, situando ainda. Então, estamos dentro da 8ª de Páscoa, como revivendo essa segunda aparição
de Jesus aos discípulos. Jesus vai aparecer aos discípulos durante 40 dias. É durante 40 dias que Jesus aparece aos discípulos, e aí no 40º dia tem a sua ascensão ao céu. Chamamos esse domingo, o segundo domingo da Páscoa, de Domingo da Misericórdia. Por que esse domingo é chamado Domingo da Misericórdia, ou Domingo da Divina Misericórdia? Há duas razões aqui, principalmente porque Jesus, ele, quando apareceu a Santa Faustina e revelou essa devoção da Divina Misericórdia, ele mesmo pediu que fosse instituída uma festa da misericórdia no segundo domingo da Páscoa. Então, primeiramente, é o pedido de Jesus em uma aparição privada, particular, a Santa Faustina. Mas o Papa João Paulo II, que era polonês, assim como Santa Faustina era polonesa, ele colocou para toda a igreja que esse domingo seria o domingo da misericórdia. E é importante que a gente entenda que, na verdade, o domingo da misericórdia, e isso o próprio Jesus fala para Santa Faustina, João Paulo II reforça isso, o domingo da misericórdia foi aquele domingo da Páscoa, foi aquele domingo da ressurreição. Nós celebramos ali a misericórdia de Deus. Só que na Páscoa, nós não celebramos só a misericórdia de Deus, nós celebramos outros aspectos também. São várias as realidades que são celebradas dentro do domingo da Páscoa. Então, quando nós trazemos para o segundo domingo, para festejar aqui a misericórdia de Deus, é porque o que Nosso Senhor está querendo fazer? Quer que a gente vá lá na Páscoa, faça a extração de um dos temas contidos na Páscoa e que seja aqui meditado, compreendido e aprofundado. Bom, então, aqui primeiramente estamos situando o que nós estamos celebrando neste domingo, nesse segundo domingo da Páscoa. Agora eu desejo explicar o que significa a palavra misericórdia. A palavra misericórdia, ela traduz um termo do grego e do hebraico que não existe uma palavra melhor no português. Talvez tenha uma outra palavra que é de pouquíssimo uso, raríssimo uso, mas não temos uma palavra assim precisa para expressar o que é misericórdia. Quando nós falamos de misericórdia, nós atribuímos misericórdia a quê? A compaixão, a perdão, amor, a algum tipo de solidariedade por alguém. Isso é o que a gente atribui à palavra misericórdia. Mas o sentido da palavra misericórdia é mais profundo do que isso. Qual é a origem, o contexto de onde sai a palavra misericórdia? Não estranho que eu vou falar, é esse contexto mesmo. A palavra misericórdia, ela é uma expressão de uma mulher em trabalho de parto. A expressão é exatamente essa. Não é uma mulher grávida e não é uma mulher que teve o filho. É a mulher em trabalho de parto. Uma mulher que sofre dor em trabalho de parto, mas o seu sentimento de alegria, está com dor ali, está sofrendo naquele momento, mas esse sofrimento não causa tristeza, é um sofrimento que causa alegria, é um sofrimento de amor. Então, esse sentimento, nós não temos uma palavra própria no português que expresse isso. Esse sentimento é dali que vem a palavra que dá origem para a gente, a palavra misericórdia. É daqui que nós utilizamos normalmente, mas que não vem nesse mesmo sentido, fica carente ainda a palavra. Então, o que eu estou dizendo é o quê? Quando nós falamos da misericórdia, e a misericórdia padrão é a misericórdia divina, nós estamos falando de um sentimento de Deus, que sofre, que se doa, que se entrega, que se sacrifica por amor, e que nesse sacrifício se alegra, está contente, está realizado. Nosso Senhor, sendo misericordioso,
sendo misericordioso, ele se realiza no sacrifício que ele faz por cada um de nós. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia de Deus. É a capacidade que o Senhor tem de se doar. Quando nós olhamos para o quadro da divina misericórdia, o elemento fundamental do quadro são os raios. O raio azul e o raio vermelho, que representam a água e o sangue que saíram do peito de Jesus na cruz. Mas vejam que é raio e que Jesus não está morto ali. Na cruz, quando o soldado perfura o coração de Jesus, ele já estava morto. E ali no quadro pintado, ele está vivo. Ele está com a cabeça erguida, ele está em pé, ele está apontando para o peito, e do seu peito saem os raios da misericórdia. Esses raios representam justamente o quanto que Jesus se deu por nós. Deu tudo. Por quê? Porque quando o soldado perfura a lança, era para ver se tinha vida ainda no coração de Jesus. E a prova de que ele deu tudo é que nesse momento saiu sangue e saiu água, ou seja, já tinha plasma ali. É o sentido de que não tinha mais sangue para sair. O sangue saiu por inteiro, todo. E já não tendo sangue, saiu água. Saiu ali o restante de líquido que tinha no corpo de Jesus. Ele deu por inteiro. Ele se deu todo. E ali os raios da misericórdia demonstram que ali está a doação plena e total de Jesus. Então, celebrar a misericórdia de Deus é celebrar essa essência de Deus. Olhando para as leituras de hoje, partindo do Salmo, nós cantamos o Salmo: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, que é retirado do versículo 1 do Salmo 117, 118. E depois os versículos seguintes repetem isso: a casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Vejam que o próprio salmista, quando compôs o salmo, compôs o refrão repetindo: eterna é a misericórdia de Deus. E o que significa dizer que a misericórdia dele é eterna? É que a essência dele é ser misericordioso. Antes, quando a gente fala que uma coisa é eterna, não é uma coisa eterna, não é uma coisa que não tem fim somente. Eterno é uma coisa que não tem nem começo e nem fim. A gente às vezes usa a palavra eterno no sentido de que não vai ter fim para frente. Mas o eterno não é só o que não tem fim para frente, é o que não tem nem início e nem fim. Para um lado e para o outro é infinito. Então, quando dizemos que a misericórdia de Deus é eterna, significa dizer, antes da criação, antes da sua criação e da minha, Deus era misericordioso. No hoje que nós vivemos, Ele é misericordioso para conosco. E no futuro, Ele continuará sendo misericórdia. Ele continuará sendo misericordioso. A essência de Deus é misericórdia. O Papa Francisco recentemente escreveu um livro para a gente, em que o nome do livro era O Nome de Deus é Misericórdia. Dando a entender o quê? Que a essência de Deus é ser misericordioso. A essência de Deus é misericórdia. É a misericórdia dele. E a primeira leitura e o Evangelho nos ajuda um pouquinho a contemplar essa misericórdia. No Evangelho, nós ouvimos que Tomé não estava presente na primeira aparição de Jesus aos discípulos. E Tomé colocou uma condição: eu só acreditarei se eu colocar a mão na ferida. Eu só acreditarei se eu ver. Eu só acreditarei se eu tocar.
Reparem, meus queridos, que Jesus não precisava se sujeitar a Tomé. Jesus não precisava se rebaixar, mas ele fez isso. Depois de ressuscitado, Jesus ele se esvaziou para Tomé. Ele se esvaziou da sua divindade. Ele se humilhou a ter que dizer: Tomé, coloca a mão aqui então para acreditar. De modo geral, quando a gente coloca condições para crer, a gente não recebe nada. De modo geral é assim. Mas Deus foi misericordioso com Tomé, se esvaziou também ali, e na segunda aparição aos discípulos disse: Tomé, coloque as mãos aqui, e não sejas um incrédulo, mas um fiel. Jesus, para ganhar Tomé, mais uma vez ele exerce a sua misericórdia. Apresenta-se aqui também nesse evangelho o dom do Espírito Santo como uma oferta de amor de Deus, e também a graça do sacramento da confissão como um grande sacramento da misericórdia, em que nós temos a oportunidade de repetir para o Senhor: Senhor, eu pequei e quero o seu perdão, e o Senhor nos concede o seu perdão. É o grande sacramento do Senhor. Reparem então, queridos irmãos e irmãs, que nós, diante da misericórdia de Deus, nós sempre estamos, Deus sempre diante da sua misericórdia, sempre já está antecipado, sempre está pronto. Quando nós pensamos em procurar o Senhor, Ele já está voltado com o seu coração e seu olhar para a gente. Dizer que Deus é misericordioso é dizer que Ele não nos ama mais ou menos porque a gente fez ou deixou de fazer algo. O amor dele é constante. O amor dele é constante. Quando nós pensamos em pedir perdão, Ele já está nos perdoando, já está pronto a nos perdoar antes da gente pedir. Isso não dispensa o nosso pedido, mas na atitude dele, Ele já se antecipa. Nosso Senhor, antes de a gente passar por alguma necessidade e clamar por Ele, Ele já está pronto a nos oferecer, já está pronto a nos atender, já está pronto a se doar. Isso é misericórdia. A misericórdia de Deus é essa prontidão em se doar, em se sacrificar, em se ofertar por mim e por você. Agora, é importante pensar que Deus nos ensina a ser misericordiosos também. Lá no Evangelho de São Lucas, Jesus disse: sede misericordiosos, como o Pai Celeste é misericordioso. Ele dá uma ordem, não é um pedido, não é um convite. Ser misericordioso é um dever de cada um de nós. Devemos também ser misericordiosos para com nossos irmãos. E muito nos ensina a parábola do bom samaritano, porque na parábola do bom samaritano, os judeus perguntam a Jesus: quem é o meu próximo? Quando naquele mandamento de amar o próximo, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola. Um homem foi assaltado, um judeu foi assaltado, caiu quase morto. Veio um levita, atravessou a rua e continuou o caminho. Veio um sacerdote, atravessou a rua e continuou o caminho. Veio um samaritano, pegou o homem ferido, colocou no seu veículo, no seu carro, levou para a hospedaria, cuidou dele, pagou a hospedagem e deixou pago antecipadamente a hospedagem daquele homem, e ainda pagou o dono da hospedaria para cuidar dele, e disse que se precisasse pagaria mais quando voltasse. Reparem que nessa parábola o samaritano fez muito mais do que era necessário. Ele não só cuidou, ele fez mais, ele foi além. E Jesus, no final da parábola, pergunta aos judeus: quem foi o próximo desse homem? E eles respondem: aquele, atenção à resposta, aquele que usou de misericórdia. Aquele que usou de misericórdia. Então, a misericórdia de Deus,
ela tem aqui dois aspectos para a gente. Primeiro, é um apoio que nós temos para nós voltarmos ao Senhor. Se alguém que pensa em ser santo por causa da sua estrutura física, espiritual, e pensa que isso é capaz e suficiente para chegar à santidade pela sua capacidade física, humana, intelectual, não vai muito longe. Não vai longe. Agora, se nós nos apoiamos na misericórdia de Deus, na graça dele, na força que vem dele, aí nós podemos atingir altos níveis, altos patamares, grandes conquistas. Portanto, queridos, é importante que a gente repouse nosso coração, nosso olhar, nossa mente na misericórdia de Deus. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, Deus quer também que nós usemos da mesma misericórdia que recebemos dele para com o próximo, como aquele empregado que foi perdoado da dívida, mas na parábola não soube perdoar o outro que devia menos. Que nós sejamos o contrário. Entendamos que a dívida que nós tínhamos com Deus e que foi perdoada, e que isso nos faça sermos misericordiosos para com o próximo. Termino convidando a comunidade a um breve instante de silêncio e de contemplação da misericórdia de Deus. No fundo, gente, contemplar a misericórdia de Deus é reconhecer o quanto Ele é bom. É isso. Reconhecer o quanto Ele é bom. Que a gente possa refletir. Que uma vez que a gente contém isso presente no nosso coração, orienta e dá direção a tudo que eu falei. Nesse instante de silêncio agora, cada um reflita. Reflita um pouco sobre a misericórdia de Deus, sobre a bondade de Deus. Isso é importante para todos nós.